Belo Horizonte, década de 40. Uma cidade de 300 mil habitantes ainda jovem que queria ter uma imagem de metrópole perfeita. O Parque Municipal era a sala de estar dessa elite, mas ao cair da noite, o que era vitrine tornava seu avesso. Em 1941, o prefeito da época, Juscelino Kubitschek, mandou retirar as grades do parque para dar livre acesso à população, tanto durante o dia quanto à noite. E a partir de então, de agosto de 41, quando as grades começam a ser retiradas, e principalmente a partir de 42, então, é que se pode começar a pensar na formação desse Paraíso das Maravilhas, desse território de sociabilidade, de homossociabilidade na época. A gente não pode garantir a partir de que momento, de fato, esse território se formou, mas a partir do momento que as grades são retiradas, esse território é franqueado a um livre acesso de qualquer pessoa à noite. Tanto que esse território, que existe até hoje lá, onde hoje você tem um pequeno teatro de arena com o busto dos 4 políticos que na época foram responsáveis pela transferência da capital de Minas, de Ouro Preto, para BH, lá no final do século XIX, aquele território ali, marcado por esse pequeno teatro de arena, é onde, lá na década de 40, funcionou o Paraíso das Maravilhas. De onde que vem esse nome, Paraíso das Maravilhas, não se sabe quem criou, mas foram os próprios homossexuais e bissexuais masculinos que frequentavam o local que deram esse nome para o território, que é um nome muito saboroso, né? Muito bacana, muito inteligente, né? Porque é um território ali que corresponderia a um paraíso, onde você vai encontrar determinadas maravilhas, sejam as próprias pessoas que circulavam pelo local, sejam as práticas que aconteciam ali. A gente tem que pensar também que naquela época, década de 40, ali no começo da década, BH tinha por volta de 300 mil habitantes. Então era uma cidade relativamente pequena e com um aspecto ainda muito interiorano de todo mundo se conhecer. Para os frequentadores, a escuridão do parque era um escudo. Ali, sob as copas das árvores, homens viviam o que a sociedade da época patologizava como invertidos. É uma região da cidade em que, durante um determinado período, no caso do Parque Municipal, durante o dia, ele é usado para o lazer das famílias de bem, que vão lá com seus filhos, suas crianças, ou as babás dessas famílias que vão com essas crianças para ter algum tipo de lazer, de diversão, de passatempo, e que à noite, aquele mesmo território, aquele mesmo espaço geográfico, físico, tem uma outra função que serve para um outro tipo de divertimento, um outro tipo de entretenimento, que não é aquele ali infantil ou do passeio mesmo de pessoas adultas que vão ali aproveitar aquele espaço verde para ter alguma forma de entretenimento, né? À noite, você vai ter outras pessoas ocupando o mesmo espaço com outra intenção, seja erótica, sexual, ou até mesmo no caso dos assaltantes, a intenção de roubar, enfim, de cometer algum tipo de prática criminosa contra quem frequenta aquele local. Então, essa região moral da cidade não é apenas o parque é apenas um exemplo, mas os cinemas, por exemplo, vão ter essa mesma função, né? Os próprios gays que depõem a polícia comentam que o Parque Municipal não é o único espaço que eles frequentavam e onde eles se encontravam. Os cinemas da época já tinham essa função da pegação, principalmente os cinemas que tinham balcão, como o Cine Brasil, o Cine Caiaca, o Cine Metrópole. O processo criminal do crime do parque ele é muito bacana
E aí é um dado do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico, muito importante, porque, como eu falei, a polícia já sabia da existência desse território e havia, de um certo modo, um acordo tácito, assim, para a moral da época. Se aqueles homens não incomodassem, não gerassem nenhum tipo de desordem, nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de incômodo para as pessoas que circulavam pelo parque, a polícia aturava, deixava ali funcionando aquilo ali às escondidas, dentro daquele território que era mais afastado e menos iluminado do que o lado oposto, aquele lado que está mais próximo da Rua da Bahia. Onde tem um coreto, por exemplo, onde havia um bar, inclusive embaixo do coreto, né? As mesas ficavam ao redor do coreto e o bar funcionava embaixo do coreto. Mas então a polícia sabia. E um dos caminhos de investigação da polícia foi chamar justamente os frequentadores do Paraíso das Maravilhas para depor. Então, o processo criminal, ele guarda o depoimento de 13 homens homossexuais, o que é algo muito difícil de ser acessado hoje, por exemplo, de você conseguir registros das próprias pessoas homossexuais falando de si, falando da sua sociabilidade, de como que eles interagiam com outros homossexuais na época, na década de 40. Então, o processo do crime do parque, desse ponto de vista, ele é fundamental, que ele guarda ali um pouco do registro da vida desses 13 depoentes homossexuais que foram chamados à polícia. Dezembro de 1946. O engenheiro Luiz Gonçalves Delgado é encontrado morto. Não foi apenas o local que chocou a cidade, mas a mensagem brutal que foi deixada. Então, o que marca esse crime, primeiro, é o grau de violências. Foram 27 facadas que a vítima levou aqui no alto do peito, na região da garganta, algumas delas, e algumas nas mãos ou nos braços, marcando claramente uma tentativa de defesa, de autodefesa contra os golpes. Além dessa violência, um crime que acabou acontecendo aparentemente no Parque Municipal, que é uma área de lazer, de encontro, de diversão no centro da cidade, o que gera uma certa sensação de desproteção, de vulnerabilidade, de exposição de qualquer pessoa a algum episódio de violência no centro da cidade, o que gera também a sensação de insegurança e de desproteção por parte da força policial ou das forças de segurança e de vigilância no centro da cidade, lá na época, em 46. E o que ainda eu acho que acabou marcando e criando um certo grau de escândalo na época foi a revelação, a exposição de um território dentro do Parque Municipal, onde homens bissexuais e homossexuais se encontravam, conviviam à noite, e aonde eles, dali ou ali mesmo, ocorriam algumas práticas sexuais, ou ali esses homens se conheciam e iam para outros locais mais reservados para fazer alguma forma de interação sexual, erótico sexual. A imprensa não apenas cobriu o crime, ela o usou. A polícia, pressionada, precisava de culpados, e os alvos não foram necessariamente os assassinos, mas qualquer homem que habitasse as sombras da moralidade da época.
a própria imprensa na época vai estimular muito, vai promover muito, vai acompanhar as investigações das polícias e sempre visando um retorno financeiro na vendagem dos jornais, vai acompanhar e vai explorar muito as investigações sobre esse crime. E que não são de origem da imprensa. A imprensa apenas é uma caixa de ressonância para esses termos. Invertido, por exemplo, é um termo para se referir à população LGBT, especificamente a homossexuais. Invertido é um termo de origem médica, na medicina, que tanto a imprensa quanto a área jurídica, do judiciário, se apropriou para se referir de uma maneira pejorativa, inferiorizante, discriminatória, enfim, patologizante também a essa população. Pederasta também é de origem médica e é assimilada pela polícia, pelo discurso policial, o discurso da imprensa, o discurso jornalístico e o discurso judiciário para se referir a essa população. A forma de organização social considerada padrão, normativa, que regula as relações entre as pessoas, é essa forma cis-heteronormativa. Tudo que foge a isso é desvio, é patológico, é anormal, que é um outro termo que era muito utilizado, além de invertido e pederasta, ou anormal. Considerar que a prática homossexual é uma prática normal, ou a prática das travestis, a identidade de gênero travesti e transexual é anormal, ou a própria lésbica também é anormal. Então, o crime do parque ele tem esse elemento ainda que essa espécie de bolo da cereja do bolo, que vai culminar nele, né? É um crime que é praticado tendo em vista toda uma situação de anormalidade que cerca essas pessoas. Se essas pessoas não se reunissem no parque à noite, em horários que as pessoas de bem já não estariam mais na rua, e vejam que, né, para o costume da época, esses homens iam para o Paraíso das Maravilhas por volta de 8h30 da noite e ficavam ali até mais ou menos meia-noite. Ou seja, é um horário em que realmente o centro ele já está mais esvaziado. E a imprensa ela vai sempre funcionar como uma caixa de ressonância desse discurso moral, de que é necessário moralizar, é necessário fortalecer as instituições que resguardam a moral social, seja o judiciário, seja a religião, né? Porque a gente não pode esquecer que as igrejas cristãs, seja católicas ou não católicas, tiveram também um componente ali de pressão moral sobre a sociedade, sobre a cidade, no sentido de exigir que a polícia faça o seu papel de preservar a moralidade da cidade, né? Então, imprensa, polícia, sistema judiciário e religião, esses 4 elementos, eles vão compartilhar de um discurso comum, mesmo que da porta para fora, para pressionar para que pessoas que hoje nós chamamos dissidentes de sexo e de gênero não tenham uma circulação livre pela cidade. Décio Escobar, extravagante, poeta, ator. Suspeito, julgado, absolvido. Sua vida foi um ato contínuo, uma tentativa de equilibrar a persona exigida pela sociedade com sua própria natureza. Que tem uma outra face no crime, que é a figura do Décio. O Décio é uma figura muito exuberante, nesse sentido
do encantamento que ele tem com as pessoas. Ele era um homem muito bonito, um homem gay, sem dúvida nenhuma, mas que se casou 2 vezes com mulheres para bancar uma imagem social de homem heterossexual. Ele se casou com a Ieda e depois, mais tarde, com uma outra mulher no Rio de Janeiro, para onde ele se mudou depois que ele foi absolvido, e onde ele foi morto, assassinado, em 1969, por garotos de programa. Então, o Décio é uma figura muito sedutora, encantadora e que sabia manipular as pessoas com relação a esse crime, a essa narrativa de que ele havia assassinado o Luiz Delgado. Tanto que não foi só aqui em BH que ele contou essas histórias. No Rio também ele contava isso. Mesmo depois de ter sido absolvido, vira e mexe ele soltava essa... Até porque ele ficou muito conhecido no Brasil. Assim. O julgamento ele foi coberto pela imprensa aqui de BH e teve repercussão, a cobertura do julgamento teve repercussão nacional. Então ele sempre acabou sendo apontado assim, é o cara que estava envolvido no crime do parque, que foi levado a julgamento e absolvido e tal. Então o Décio realmente ele merecia uma biografia, merecia um estudo assim, que levantasse mais sobre a vida dele, para mais além daquilo que eu fiz no livro. Porque o meu foco foi o crime, mas a figura dele é muito interessante em termos de um homem gay, visivelmente gay, mas que precisava desses subterfúgios, assim, de se esconder atrás de 2 casamentos, de provar para a família ou para a sociedade, enfim, que ele não era exatamente um homem gay, mas que tinha uma sexualidade fluida ali nele. Né? Isso é muito bacana. Assim. É claro, é uma história lamentável, né? Violenta, mas que acaba expondo como que essa questão da sexualidade é um elemento, é um componente dessa história, primeiro, muito relevante, muito expressiva, e segundo, muito ambígua, como que a sexualidade serve para uma pessoa se safar da responsabilidade de um crime, por causa desse poder de encantamento, de sedução que ele tem, e dessa ambiguidade que ele alimenta mesmo sobre si e sobre o seu envolvimento nessa história. Oitenta anos depois, o Paraíso das Maravilhas não existe mais como território clandestino. A história não é sobre o que mudou, mas sobre a resistência que existia antes mesmo de existir um nome para ela. Mas acho que se o Delgado hoje retornasse aí à vida em BH, ele veria que é uma cidade tão transformada que ele não precisaria mais, primeiro, esconder a sua orientação sexual e nem precisaria mais... Bom, eu não sei se foi ele que criou o Paraíso, mas provavelmente não foi, mas ele pertenceu ali àquele círculo. Ele não veria mais a necessidade de ter um ambiente restrito, na madrugada, escondido, na escuridão do parque, para vivenciar a sua sexualidade.